Olá, eu sou a Jade, eu sou pós-graduada em Naturopatia, Fitoterapia Clínica, sou terapeuta vibracional. Eu honro a sua presença aqui e se você é novo por aqui, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Nosso tema de hoje é como manipular a nossa energia e nós somos feitos de átomos, que é a mesma matéria das estrelas, da água, das plantas. Nós somos 70% água, isso não é novidade para ninguém, e nós emitimos uma vibração, o nosso corpo vibra. Nós criamos o nosso campo de energia através das nossas crenças, dos nossos pensamentos, que geram sentimentos e emoções, que afetam os nossos pontos de energia e que, por consequência, também afeta a nossa camada áurica. Criamos o nosso campo de energia através das nossas crenças que geram pensamentos, esses pensamentos geram emoções e sentimentos. Essas emoções e sentimentos afetam os nossos pontos de energia, deixando eles hipoativo ou hiperativo, alterando também as nossas camadas de aura, que cria o nosso campo energético. E esse campo energético tem uma vibração que emite uma frequência captando de fora mais do mesmo, ou seja, aquilo que nós refletimos dentro do nosso estado, do nosso campo energético. Se você muda o seu estado interno, você vai mudar o seu campo de energia e, por consequência, você vai alterar aquilo que você recebe do externo. Por isso que os seus resultados falam por você. Se você quer conhecer alguém, observe os resultados que ela tem na vida dela. Nós produzimos energia através dos nossos pontos de energia pelo corpo, da nossa camada de aura, que é o reflexo do nosso estado emocional, através da respiração, dos batimentos cardíacos, do nosso movimento corporal, da nossa voz. Nós emitimos energia através do nosso campo eletromagnético, da nossa exalação na respiração, dos nossos batimentos cardíacos, das lágrimas, do suor, da intenção. E nós captamos energia através dos nossos pontos de energia, das nossas camadas áuricas, da cor das nossas camadas áuricas, da nossa respiração, do contato com outros seres, pessoas, animais, ambientes, através da natureza, dos cristais, da água. Você já entrou em algum ambiente e depois ficou se sentindo muito mal? Ou encontrou com alguém na rua e depois ficou se sentindo completamente sem energia? Isso acontece porque nós recebemos energia de fora e doamos energia de nós. E muitas pessoas, lugares, vão roubar essa energia. Por isso, quanto mais consciente você estiver e quão melhor for o seu estado emocional, menos conseguem roubar a sua energia, porque você vai ter um escudo protetor muito mais potente. E como podemos usar a nossa energia? Tudo começa com você reconhecendo que você tem esse poder energético. Porque às vezes as nossas crenças nos limitam muito, faz com que a gente não acredite que nós somos capazes, que nós somos seres criadores. Começa olhando para suas crenças para saber se você acredita que você pode usar a sua energia para curar, para se autocurar, para se proteger. E nós não criamos energia, ela já está disponível. O que você tem que fazer é moldar, intencionar essa energia. Como que você anda intencionando a sua energia? E nós intencionamos essa energia principalmente através dos nossos pensamentos. E tem uma coisa, você vai utilizar a sua energia de qualquer forma. E você pode escolher, você vai usar ela de forma positiva ou de forma negativa. E nós podemos usar essa energia para nos proteger, para enviar amor incondicional, para curar outras pessoas, para nos curar, para limpar padrões negativos, para limpar ambientes e principalmente para criar uma nova realidade. A nossa energia, ela pode ser direcionada, ancorada pelo nosso estado interno. A energia vai tomar forma através de duas coisas: intenção e presença. Esses são os ingredientes secretos para o envio de energia. A sua intenção vai direcionar a sua energia. Se não tiver intenção, essa energia ela vai ficar dispersa. Você pode tocar alguém com as mãos e não transmitir nenhuma energia. Ou pode tocar com as suas mãos, com presença, com amor, com a intenção de cura. E a pessoa realmente sentir
esse envio de energia. Quando você mesmo coloca a sua mão em alguma parte do seu corpo que você está sentindo dor e começa a enviar conscientemente energia para aquele lugar, você está ativando o fluxo de energia que existe ali, que está parado ali. Porque o que move a energia é a nossa presença e a nossa intenção. Nós podemos usar a nossa energia para criar. A criação começa no nosso campo energético. Antes de algo se manifestar no campo físico, ele vai existir no campo invisível, que é o nosso campo mental, espiritual e emocional. Tudo aquilo que os nossos olhos físicos não conseguem enxergar. Quando você alinha crenças, mais pensamentos, mais emoções e sentimentos, mais ação, você cria uma frequência que atrai a realidade que você deseja viver. Por isso, nós somos grandes criadores de realidade. Porque quando imaginamos e sentimos, nós conseguimos direcionar a nossa energia para criar a vida que a gente deseja. Por isso que nós atraímos o que está em consonância com o nosso campo de energia, com esse estado interno. Como podemos manipular a nossa energia para curar? Se você está passando por algum problema de saúde e alguém está fazendo envio de energia para você, como que você recebe essa energia? Se você está doente, pode ser que a sua frequência esteja mais baixa. Essa frequência vai atrair mais problemas de saúde para você. Então, um curador, uma pessoa que está enviando energia para você, ela vai emitir uma frequência mais elevada. Só que como a gente recebe em consonância, a pessoa está vibrando aqui embaixo. O que o nosso campo de energia faz? Ele vai tentar encontrar um caminho do meio. Ele vai encontrar um lugar de consonância. Então, a frequência da pessoa vai aumentar um pouco até entrar em um lugar onde ele já consegue captar essa frequência que a pessoa está enviando. E a frequência dela vai se encaixar aqui, ó, na frequência do meio, criando assim uma consonância. A pessoa pode sentir alguns efeitos no físico, por exemplo, bocejar demais. Se você entrar num lugar e você ficar bocejando muito, principalmente se tem muitas pessoas, é porque você está fazendo uma troca de energia com aquela pessoa, com aquele local. E lembra, a gente consegue alterar o estado de energia de um lugar. Toda dor, doença é um bloqueio de energia. Se você estiver com um chakra desequilibrado, você pode direcionar energia através das suas mãos, através da sua respiração. E ao receber a sua própria energia, você pode restaurar o seu campo de energia, fazendo com que aquele sintoma que você está sentindo desapareça por completo. Teve um ser iluminado que veio até a Terra nos ensinar o caminho da iluminação espiritual, Jesus. E um desses caminhos era o amor. O amor, ele contém a energia mais elevada que nós podemos acessar aqui na nossa dimensão. Amar o próximo como a ti mesmo. Só que o que esse ensinamento nos traz? Em primeiro lugar, nós precisamos nos amar, porque quando a gente se ama de verdade, nós vamos ter que ter paciência com nós mesmos, amorosidade, acolhimento, perdão. E esse caminho nos ensina a ter paciência com as nossas dificuldades. E o que muitas vezes nos falta com o outro? Paciência. Nós julgamos, criticamos as pessoas e nos falta esse olhar mais amoroso. Quando uma pessoa erra, a gente aponta o dedo e às vezes são erros mínimos. Por isso que é só depois de amarmos a nós mesmos que vamos conseguir emitir esse amor. Lembra que a gente emite aquilo que tem dentro de nós. Se nós não nos amamos, se nós não conseguimos nos amar, como vamos amar o próximo? A energia do amor, ela nos transforma por dentro para que a gente possa enviar amor para quem está fora. Uma das minhas partes favoritas, como nós podemos criar remédios vibracionais. Um remédio vibracional é uma energia com uma frequência específica. Nós podemos programar água, cristais, gráficos, sons, cores. E um exemplo, pega um copo de água, coloca suas mãos e coloca a intenção que você deseja. Eu vou te dar um exemplo meu. Às vezes eu estava sentindo muita angústia ou muita tristeza, eu pegava um copo de água, energizava essa água, fazia uma oração e tomava essa água. E sempre me ajudou.
Por isso que você pode programar a água da forma que você quiser. E quando a gente bebe, o nosso corpo sábio reconhece essas frequências e altera o nosso campo de energia. Vai agir nos nossos pontos de energia, vai agir no nosso campo áurico, vai dar uma equilibrada, uma limpada nessas energias que podem estar estagnadas dentro do nosso campo. E a gente não capta a energia só da água, tá? A gente pode captar de várias formas. Uma delas são os florais. Os florais de Bach, que eu sempre falo aqui nas aulas para vocês, eles agem da seguinte forma. Existe uma flor, basicamente. Essa flor contém uma frequência vibracional. É extraído dessa planta a frequência e misturado numa água, essa vibração fica impressa e depois é criado a essência do floral. E os florais agem principalmente no nosso campo energético, no nosso campo vibracional, porque ele age diretamente nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. A radiestesia, a geometria sagrada, a radiônica, que possuem gráficos que nós podemos usar para os tratamentos, esses gráficos, essas imagens emitem uma frequência energética. Por isso que a gente monta os tratamentos aqui nas aulas com as plaquinhas onde a gente coloca o nosso nome, a intenção, porque esse gráfico emite uma energia. Tudo está emitindo uma energia e cada gráfico tem energias específicas que vão trabalhar coisas específicas. Então nós temos, por exemplo, o gráfico da alta vitalidade. Se você tiver com baixa vitalidade, você vai colocar o seu nome e restaurar a vitalidade ou restaurar a minha energia. E o gráfico ele vai ficar enviando para você uma frequência mais elevada, uma frequência que você vai acessar para elevar a sua vitalidade, a sua energia. Captamos a energia dos alimentos, o que você anda comendo. Por isso que muitas pessoas, quando elas começam no caminho da espiritualidade, do despertar, elas começam a ficar mais sensitivas, elas param de comer carne. Porque a carne, ela contém uma vibração. E quando o animal está sendo abatido, o animal está em sofrimento. Porque muitas vezes é abatido de uma forma muito violenta. Essa energia fica impressa na carne. E quando você come essa carne, você está comendo, entre aspas, essa energia. Você está entrando em consonância com a energia desse sofrimento, dessa carne. Por isso que muitas pessoas param de comer carne nessa caminhada espiritual. Tem pessoas que param por vários outros motivos, mas geralmente dentro da espiritualidade não se recomenda comer carne. É claro que não é obrigatório, cada pessoa precisa sentir dentro do seu caminho se faz sentido. Tem pessoas que precisam de carne. Eu como peixe até hoje, gosto de comer peixe. Então cada pessoa precisa ver aquilo que está dentro da realidade dela. Nós captamos a energia dos cristais, das plantas. E das plantas nós podemos tanto usar os princípios fitoquímicos delas, como a energia delas, que é no caso dos florais. Nos florais a gente usa a energia das plantas. E nos fitoquímicos a gente faz um chá, por exemplo, ou uma tintura. São formas da gente usar as propriedades da planta. E os cristais, eles funcionam da mesma forma. Tudo que vem da natureza funciona emitindo uma frequência, essa frequência entra em contato com o nosso campo e nós podemos usufruir dessa energia. O chakra básico que a gente já estudou tem a cor vermelha. A cor vermelha ela emite uma frequência e para a gente trabalhar esse chakra nós podemos usar a cor vermelha, roupa vermelha, alimentos vermelhos, cristais que têm uma cor mais avermelhada, porque eles vão emitir uma energia que estão em ressonância com o chakra, ajudando esse chakra a equilibrar. O que desequilibra a nossa energia para que a gente não consiga manipular? O nosso estado emocional. Vocês já entenderam, né, durante as aulas, que as nossas crenças que geram pensamentos, que geram emoções e sentimentos vão afetar o nosso campo, alterando os nossos pontos de energia, as nossas camadas de áurica, alterando a nossa frequência energética. E se nós temos crenças negativas, com pensamentos negativos, com emoções e sentimentos negativos, isso vai desestabilizar, desequilibrar e às vezes até bloquear a entrada e a saída de energia. Outras formas de desequilibrar.
ficar sempre em ambientes densos demais. Pessoas que só reclamam, que só falam mal dos outros. Lugares que você entra e que você já sente que não é muito bom. Pessoas. Por isso que é aquela coisa, né? Ninguém quer ficar perto de pessoas que só reclamam. Porque essas pessoas, elas estão emitindo uma frequência muito baixa. E o que vai acontecer? Você pode até estar ali super otimista. E a pessoa está ali super pessimista. Os dois estão emitindo uma frequência, certo? Imagina que tem uma frequência aqui no meio. Se você é essa pessoa que está emitindo uma frequência mais alta, mas vive convivendo com uma pessoa que está com frequência mais baixa, vocês dois, para conseguirem conviver, vão encontrar uma energia do meio. Então você que está todo positivo aqui, ó, vai descer um pouco a sua vibração. E a pessoa que está mais negativa vai subir um pouquinho. Para a pessoa que é negativa é bom, né? Mas para nós que estamos mais positivos do que aquela pessoa, vamos descer. E aí o que a gente vai atrair? Coisas completamente diferentes do que aquilo que a gente estava atraindo para a nossa vida aqui, ó. Por isso que quando você começa a mudar a sua mentalidade, nós começamos a mudar completamente os locais que a gente frequenta. Porque nesses locais vão ter pessoas que têm a mesma frequência. Então não vai ter aquela pessoa falando que o seu negócio não vai dar certo, que você está perdendo tempo, que o fulano tentou e não conseguiu. Porque lá são pessoas que estão na mesma frequência querendo a mesma coisa. Então todas aquelas pessoas estão se impulsionando. Elas estão buscando crescer juntas e alcançar ainda uma frequência mais alta do que aquela em que ela chegou. Quanto mais limpo está o seu campo, mais você consegue manipular a energia que está dentro de você, dentro do seu campo, dos seus pontos de energia. E mais você consegue enviar para outras pessoas ou utilizar em si mesmo para se proteger, para se curar e para ajudar outras pessoas. Lembra que para ser curado, a outra pessoa também precisa querer. E a gente tem um exemplo muito grande que era Jesus, que ele falava: a sua fé te curou. Porque ele só fazia um envio de energia para aquela pessoa. Ela não tinha essa auto-energia para se auto-curar. Mas Jesus tinha para ele e para doar, porque ele tinha um controle do fluxo de energia dele muito grande. Então ele conseguia enviar. E a pessoa recebia essa energia porque ela acreditava, ela tinha fé. Ela acreditava realmente que ela poderia se curar. Então as pessoas se curavam. E quem é terapeuta vai me entender melhor agora. Aqui temos um terapeuta que tem um campo de energia. Quando ele vai fazer esse envio de energia, se ele estiver se sentindo com baixa de energia, triste, angustiado, o envio de energia que ele faz fica prejudicado. Às vezes a gente nem consegue fazer esse envio de energia com eficácia. Então o terapeuta, antes dele começar a fazer esse envio de energia, ele precisa alterar o campo dele. Ele precisa elevar a frequência dele. Porque muitas vezes nós trabalhamos com energias que vêm através do nosso chakra coronário, por exemplo. Ou seja, energias que vêm do campo espiritual. E cada pessoa pode trabalhar com equipes espirituais diferentes. Quando nós recebemos essa energia, nós podemos doar essa energia para outras pessoas também. Porque se nós estamos com uma frequência baixa, o que a gente vai conseguir doar daqui? Praticamente nada. Se a pessoa estiver vibrando aqui baixo também, vai estar no mesmo. Não vai ter uma diferença. Mas esse terapeuta ele vai fazer um envio de energia. Existem várias formas para fazer isso. Mas ele também precisa se concentrar, trazer presença e intenção. Presença mais intenção. Quando a gente faz envio, por exemplo, dentro da terapia multidimensional, nós precisamos de presença e intenção, focando no chakra cardíaco. O campo eletromagnético do coração vai fazer esse envio de energia dentro da terapia multidimensional e a pessoa vai receber essas frequências. Envio de energia através da mente, que podemos escolher usar para o bem ou para o mal. Se você deseja o mal para uma outra pessoa, com muita intenção e do fundo do seu coração, você criou uma coisa que nós chamamos de coerência cardíaca. É quando você une o seu pensamento com
com o seu sentimento de uma forma tão potente que você faz um envio de energia para aquela pessoa. E essa energia vai chegar naquela pessoa. Só que calma, vai chegar, mas não significa que vai afetar aquela pessoa. E existe uma lógica nisso daqui. Imagina que enviou uma energia para uma pessoa. E essa pessoa é uma pessoa que vibra numa frequência muito alta. Se ela está aqui numa frequência mais elevada, isso daqui não vai entrar dentro do campo dela. Isso aqui vai ser barrado pelo campo dela. Vai chegar no campo aqui, ó, e vai fazer o quê? Voltar! Voltar para quem? Para a querida pessoa que enviou. Por quê? Porque essa pessoa que enviou está enviando o quê? O que que tem dentro dela? Para ela estar enviando essas coisas horríveis para alguém, ela vai receber mais do mesmo. Porque quando a gente emite a nossa frequência, a nossa energia, nós vamos atrair do campo externo de todas as áreas. Na saúde, nos relacionamentos, na vida profissional. A vida dessa pessoa vira uma bagunça terrível, ninguém quer estar perto dessa pessoa. Então não seja essa pessoa. Use a sua energia de forma positiva para enviar coisas positivas para uma pessoa. Por quê? Quando você envia o positivo para alguém, é o que vai retornar para você que está aqui, ó. E é assim que funciona a troca. Quer que a sua vida prospere? Ah, mas o fulano me traiu. O seu trabalho é perdoar para que você se libere dessa raiva. Pode deixar que o outro vai receber, porque é tudo por frequência e vibração. Você só tem que evoluir como pessoa. Perdão, amor. Você, trabalhando em você, é o mais importante. Porque você vai estar emitindo uma frequência alta. E esse papo aqui é um papo para gente grande. É um papo para adulto. São para pessoas que já entenderam. Porque isso aqui é difícil. Isso aqui não é fácil. Isso aqui é para pessoas que estão dispostas a elevar espiritualmente. Que já entenderam que o nosso propósito maior aqui é a nossa evolução espiritual. E quando nós amamos, quando nós perdoamos, nós entendemos que é para nós, não é para o outro. Não se trata do outro, se trata de nós. Mudando dentro, mudando os nossos padrões mentais, aquilo que a gente sente, nós alteramos o nosso campo de energia. Alterando o nosso campo de energia, emitimos uma frequência mais elevada. E essa frequência mais elevada eleva a nossa espiritualidade, porque essa frequência elevada é onde nós encontramos o divino que nós recebemos do campo espiritual e que existe dentro de nós. E por que muitas pessoas não conseguem acessar esse poder de energia? Porque elas estão presas em crenças, em pensamentos, em emoções e sentimentos que não deixa ela elevar esse campo de energia que ela possui. Esse campo de energia tem buracos, recebe energia de tudo quanto é lugar. Essa pessoa não tem um estado emocional saudável, ela tem doenças físicas, ela se sente mal, se sente triste, fica reclamando o tempo inteiro, ela é muito mais negativa do que positiva. É essa pessoa que come qualquer coisa, que aceita qualquer tipo de relacionamento, essa pessoa, ela vai ter mais dificuldade de manipular essa energia que possui. Uma pessoa assim, ela vai estar mais ansiosa. A ansiedade, ela nos tira do momento presente, do agora. E a presença é fundamental para o envio de energia, para a gente enviar essa energia. Nós precisamos da intenção e da presença. Uma mente ansiosa, ela está no futuro. Ela vai para o passado, ela volta para o futuro. Ela está agitada, muitos pensamentos, e a maioria dos pensamentos negativos, é muito sentimento e emoção não processado direito, é muita energia no campo áurico. Essa pessoa ela não consegue parar, respirar e ficar em silêncio. Que silêncio, Jade? Da boca também, mas é o silêncio mental, é a presença, é estar no agora, que é onde a vida realmente acontece. Porque o passado já foi, não vai voltar. E o futuro, a gente não sabe se vai chegar. Mas nós ficamos no passado, no futuro. No passado e no futuro. Mentalmente. A nossa mente fica nesses dois tempos psicológicos. E isso atrapalha muito a nossa manipulação de energia. Porque a manipulação de energia precisa de muita presença
para que a gente consiga realmente sentir essa energia. Você pode esfregar as suas duas mãos uma contra a outra, mais ou menos por 1 minuto. E depois que você esfregar, você pode ir afastando a sua mão. Você vai sentir um formigamento, uma energia aqui na sua mão, e você pode ir afastando até onde você sentir que você não está mais sentindo uma energia. Quando você faz esse movimento com as mãos, por exemplo, você vai ver a quantidade de energia que você está conseguindo criar. Se você fez isso e não sentiu nenhuma pressão entre as mãos separadas, significa que você precisa de mais presença, de mais intenção, você precisa estar respirando, trazendo intenção. Qual é a intenção aqui? Eu quero passar a minha dor de cabeça. Fico esfregando a mão uma contra a outra, manipulo a energia. Só de fazer um pouquinho, eu já estou bem acostumada a fazer, pelo fato de aplicar as terapias, né? Eu já sinto aqui, eu sinto praticamente como uma bolinha na minha mão. Depois eu pego essa energia e aplico na pessoa ou em mim. E geralmente, em 5 minutinhos, a dor já dá uma aliviada ou ela passa 100%. E você pode começar a manipular a energia dessa forma mais simples. Com o tempo, você pode aprofundar nos envios de energia e aprender a programar cristais, água, os auros florais, usar a radiestesia, que são todos tratamentos que vão ajudar na nossa parte energética, fazendo com que a gente vibre mais alto, limpando sentimentos, crenças, limpando traumas, e assim a gente vai fazendo uma limpeza. E eu sempre gosto de falar nas minhas turmas de cursos que a espiritualidade, o desenvolvimento é para a vida toda. Não existe você equilibrar, alinhar os seus chakras uma vez e está tudo resolvido. Porque nós vivemos num mundo cheio de desafios e esses desafios vão afetar o nosso campo energético. Só que quando temos uma coerência com a nossa mente, o nosso estado emocional, o nosso espírito, nós conseguimos criar dentro do campo físico algo mais harmonioso. Muitas vezes as pessoas, elas baixam, desregulam todo o campo energético delas porque elas têm pensamentos muito ruins o tempo todo. Está muito no campo mental. Tudo começa no campo mental dela. Ela sempre acha que tudo vai dar errado. Então, esses pensamentos dela vão afetar toda a estrutura do campo energético dela. Então, a gente aprendeu hoje que para manipular energia nós precisamos de presença mais intenção. Nós podemos programar água, criando remédios energéticos. Nós podemos manipular energia através da fricção das mãos. Nós podemos enviar energias de cura, de autocura, de proteção. Nós podemos limpar o ambiente com a nossa energia. Tudo isso sempre ancorado na presença e na intenção. A nossa base de envio de energia. E claro, dependendo do estado do seu campo, você vai conseguir fazer isso com mais potência ou com menos potência. Se o seu campo for um campo fraquinho, coitado, desmilinguido, todo cheio de buraco, aqui vai ficar mais difícil de trazer presença e intenção. Para mim, a melhor ferramenta para aprender a fazer isso e equilibrar a sua parte mental, emocional e espiritual é a meditação. É a tão temida por muitas religiões a meditação. Por quê? Porque a meditação ela vai te trazer uma libertação da mente. A mente condicionada em crenças que geram pensamentos, emoções e sentimentos. A meditação é a liberação desses pensamentos e dessas crenças. Por isso que muitas religiões falam que meditação não é bom, porque a religião é uma forma de dogmas estabelecidos, tanto que existem várias, cada uma com sua visão diferente, cada uma conquistando a mente das pessoas de uma forma diferente. E a meditação acaba liberando você dessas crenças e desses pensamentos, porque você entende que para acessar Deus, você não precisa de alguém no meio do caminho, porque você já é Deus. Outro papo para gente adulta, que eu vou trazer para vocês futuramente. E por hoje a gente fica aqui, conhecendo que nós somos um fragmento de Deus, que nós temos energia e que através dos pensamentos aqui, dessa presença e da nossa intenção, nós conseguimos manipular energia para autocura, para proteção, para curar, para criar a realidade que a gente deseja. Chegamos ao final da aula, eu honro muito a sua presença, a sua vida. Se inscreve no canal, ativa o sininho,
Deixe as suas dúvidas e contribuições positivas aqui nos comentários, que eu tento responder todo mundo. A gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau!